saudade que eu tava desses dois, já faz um bom tempo, né? Mas bem, pessoal, hoje vamos falar de Torikako Kawaii, dessa nova temporada, da dublagem que tá muito boa, a gente vai falar disso também, da abertura e talvez o que você tem que esperar essa temporada, porque, olha, a abertura tá estranha. É verdade. E pra quem não sabe, Torikako Kawaii é a história de um cara que é atropelado por um caminhão, quase morre, e aí uma garota salva ele e fica mais lascada do que ele, só que milagrosamente ela sobrevive e fica de boa, enquanto ele fica lascado. E aí ele acaba se vendo que ele está completamente apaixonado por ela e pede pra sair com ela. E ela aceita, contanto que ele se casasse com ela. Oh shit, here we go again. E como ele é bobo nem nada, ele aceita, hein? Se der merda, é coisa do NASA do futuro. E aí a gente acompanha a vida de casado deles, que não é nem um pouco enrolada. Comparado a muito romance por aí, não é enrolado e tem uma história bem interessante. Porque cada episódio que passa, você acaba notando que essa menina aqui não é normal, não. E como eu falei, tem coisa estranha na opening, né? Eu acho que você deveria pular a opening se você não quiser spoiler, porque ela literalmente spoila todo o passado da Tsukasa, toda a origem dela. Boa parte da origem dela já tá no início da opening. O que os caras meteram essa? Não sei, só sei que foi assim. Eles adiantaram alguns capítulos na Season 1, então eu chuto, não sei se é verdade, pode não acontecer, mas pela quantidade de spoiler, né? Tipo, nem uma dicasinha igual Shingeki no Kyojin, não, é literalmente o arco todo na opening. Eu chuto que no final dessa temporada vão adaptar o passado da Tsukasa, que acontece lá na frente. Só rolaria numa terceira temporada, mas por algum motivo eles adiantariam nessa temporada, sei lá por quê. Mas pode ser, eu acredito nisso. Caso você esteja curioso para saber o passado dela, eu fiz um vídeo já há muito tempo, tá meio datado, mas tá da hora, vai aqui, tá aqui no card. Veja depois que esse vídeo acabar. Sim, só sai daqui quando esse vídeo acabar, caramba. Você está me desafiando, é? E a segunda temporada está bem interessante. Claro, é um slice of life, então você tem que ver vida cotidiana, etc. Mas o humor é muito bom, o humor é muito idiota. Por exemplo, o primeiro segmento é ela totalmente empurrada porque ela queria sair um pouco. E aí ela decide que quer assistir um filme com ele. E aí eles vão pro cinema. Inclusive ela fala que a experiência no cinema é algo incrível, maravilhoso. E ela dá até um exemplo que às vezes a gente quer geralmente ver um filme merda, tipo Sharknado. E eu vi gente achando que isso aqui era referência a Chainsaw Man. É bem legal as interações dos dois. Inclusive essa temporada como um todo tá reafirmando: quem é nerdola, que gosta de fazer referência besta o tempo todo, é Tsukasa. Ela é a nerd, ela é idiotona. Geralmente é o oposto em animes, mas aqui não. Aqui ela realmente é nerdona. E quem resolve as coisas, faz o imposto de renda, faz quase tudo, é o NASA mesmo. Então assim, engraçado pelo menos, um pouquinho da inversão de papel. Geralmente é o oposto. Ou os dois são nerdolas, geralmente tem isso também. That's really impressive. Depois disso, o segmento seguinte foi o NASA conversando com uma amiga dele e estavam falando sobre cerimônia de casamento. Afinal de contas, ele não teve nenhuma com a Tsukasa até então. E ele pensa, eu vou fazer. E aí ele vai perguntar pra Tsukasa se ela ia gostar e ela admite que não. Porque ela ia se expor pra muita pessoa, ia ter que usar vestido de noiva, convidados, família dele. Seria meio constrangedor pra ela e ela não gosta tanto da ideia. Mas ela não acha tão ruim, tipo, nunca faria isso. Ela só não se vê desse jeito. E aí o NASA fica todo empolgado, etc. Até que mostram a conta pra ele. A conta de um casamento e ele simplesmente pergunta: eu vou ganhar uma viagem pelo Japão inteiro? Não. Eu vou ganhar alguma coisa milionária no processo? Pelo amor de Deus, não me diz que isso aqui é só a cerimônia. Não! Eu pensei em uma cerimônia simples, bem simples mesmo, e é tudo isso. Daí é uma das baratas ainda. E aí simplesmente o NASA diz a melhor frase desse episódio. Tá, já entendi. Então é isso, né? É por isso que todo mundo chora de emoção. Se fodeu. Eles têm um encontro fofo, eles se pegam fofo. Isso foi fofo, mano. E assim acaba pelo menos o primeiro episódio. No episódio seguinte, a gente já tem a reintrodução da professora do NASA. Ela tá vivendo a vida dela de boa, tem um cara chamando ela pra sair, claramente tá afim dela, e ela ignora simplesmente que, não, eu tenho que trabalhar. Enquanto ela tá voltando, ela acaba encontrando o NASA e se toca que ele tá casado. Tipo, ele mal saiu do ensino médio, ele tá com 18 anos agora, e ele já tá casado. Ela até pensa que, pô, ele deve ser um daqueles caras que casou com a primeira garota que veio pela frente, deve estar fumando droga, cachimbo de crack, a menina deve ser problemática, virando delinquente, tem que ajudar o moleque. Mas quando ela chega lá, ela simplesmente se impressiona, é uma esposa muito bonita, muito educada, e não é nem um pouco Zé Droguinha. Sem falar que a relação dos dois, como a gente já fala muitas vezes, e tá no título do anime, é muito fofa.
muito mesmo. E essa parte foi interessante porque a partir daí a professora dele acabou se tocando que ela deveria dar mais atenção a essas relações que poderiam deixar ela mais feliz. Então, por exemplo, ela aceita sair com o cara. Então, pelo menos no final das contas, ver esse casal extremamente fofo fez ela avançar um pouquinho na vida dela e parou de se preocupar com o NASA, né? Ele acabou se dando bem no relacionamento dele. E de primeira, parabéns, só teve que ser atropelado por um caminhão. Essa situação me lembrou um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Depois disso, a gente tem uma discussão muito boa entre um cara da Yakuza e a Tsukasa. E ela simplesmente começou a ameaçar, porque o cara tava atrás do marido dela, tava procurando, tem algum Yuzaki aqui, e simplesmente dá uma briga tão grande, ela manda literalmente ele se ferrar. E ele chama ela de desgraçada. Que merda é essa? Mas no final a gente acaba descobrindo que esse cara aí da Yakuza não é da Yakuza, ele é simplesmente um estudante, ele é mais novo que o NASA e é o primo dele, Ginga, que também é um nome que tem a ver com galáxia. Qual é a tara dessa família? NASA, Ginga, que merda é essa? E no início ele não se dá muito bem com a Tsukasa, mas depois é só aceitando. E o motivo que ele queria chamar o NASA é porque ele tinha um gatinho que não tinha lar. Eles tinham encontrado ele e a equipe dele. O pior é que ele vai falando de uma maneira o episódio todo como se fosse um puta de um Yakuza. Inclusive na versão brasileira ele é dublado pelo Glauco Marques. Por caso você não saiba, ele é o mesmo dublador do Zoro e do Muzan Kibutsuji aqui na dublagem brasileira também. Então assim, é impagável, é muito engraçado. Vai a merda, eu ri tanto disso. Deixa eu pegar os bagulhos, meus homens podem conseguir pó branco e o que mais você precisar. O cara aqui é do Baracubaco. O crime. Nakasa. Você me decepcionou e muito. Isso, vem, o Zorsola. Nice. Sério, veja a dublagem. Inclusive, ele Mob são um dos poucos animes que eu vejo que tem simudub. Por exemplo, tá lançando lá no Japão o episódio, tá tão adiantado que ele já lança os dois juntos, dublado e legendado lá na Crunchyroll ao mesmo tempo. Então é só você escolher. Mas recomendo, veja dublado. É muito bom essa bagaça dublado. Uhul! E eles aceitam cuidar do gatinho e chamam ele de Torrada. E no início ele não gosta muito deles não. Na verdade é bem coisa de gato. Eu até falei isso no vídeo de Pokémon Horizontes. Gato é um bicho independente meio chato. Depois ele fica mais de boa. Mas gato começa sempre bem chato. E eles acabam se dando bem e gerando muita cena fofa. Isso aqui é muito fofo. Meu Deus do céu, é muito doce. Isso aqui é muito doce. A diabetes vai bater. E o último episódio foi focado inteiramente no parque de diversões. No caso, a Tsukasa estava querendo muito ir para um parque com o marido dela para se divertir um pouco. E ele acaba aceitando. E junto disso, além de muito momento fofo, acho que já falei, rola muita coisa fofa nesse anime. Esse anime vai entupir suas artérias de tanto açúcar. Que fofinho. E lá eles acabam encontrando a professora dele, que inclusive ela tá tipo, olha só que legal, vim aqui com outro professor, um amigo meu. E a Tsukasa liga os pontos. O cara comprou 2 ingressos, falou que ganhou, mas obviamente ele deve ter comprado. Chamou só ela pra ir no parque de diversões. Ele não tá lá porque ele convidou a amiga, ele tá lá porque ele gosta dela e chama pro encontro mesmo. A otária aí não nota. E aqui a gente tem uma daquelas piadas que eu amo muito. Não necessariamente é quebrar a quarta parede, porque não tá falando com o telespectador de nenhuma maneira. Mas é muito engraçado que a Tsukasa se toca que o que tá rolando ali é muito parecido com uma comédia romântica. No caso, ele é o protagonista que quer se declarar muito pra garota que ele gosta. E ela é a garota tapada besta que não se toca que o cara gosta dela. Delícia! E o NASA também acaba se tocando disso e eles começam a torcer pros dois ficar juntos. E faz muitas alusões a quem assiste muita comédia romântica japonesa. Tipo, eles vão dar a mão. Eles vão dar a mão! Yes! Menos de 500 capítulos vão se dar... Ah, não vai dar a mão, não. Talvez daqui 100 capítulos, né? Talvez. É que eu me assusto com muita facilidade, então... A gente pode ficar de mãos dadas até o final? Olha o gol! O Taniguchi acabou sendo goleado pela Yanagi! Aqui eu me senti representado. Quem tá acostumado a assistir um bom e velho romance boiolinha já tá até mal acostumado. Quando rola beijo em menos de 100 capítulos já é fogo de artifício. Tony Kawai inclusive rola no episódio 4, porque nosso amigo aqui é um grande artilheiro. A irmã mais nova insuportável da Tsukasa aparece, mas por incrível que pareça, ela não tá chata. Ela e as maids dela só ficam fazendo besteira o episódio todo. Inclusive elas só estão vigiando, elas não estão querendo estragar o clima. Se ele fizer merda, elas vão lá zoar. Só que foda é que até quando o NASA vai fazer alguma merda, não rola discussão, porque são coisas bobas normais de cotidiano. Eles brigam por coisa muito mais besta do que isso, vamos ser sinceros. Também fiquei com muita dó do professor, porque literalmente a cada 5 segundos ele tentava se declarar e ele travava. Não dá nem pra culpar ele, porque isso é bem normal. Não só isso, como outras pessoas estavam se declarando em volta, só deixando a situação mais constrangedora ainda pra ele.
No final do episódio, a gente tem a tão sonhada declaração. Realmente ele se declarou, pensando que não ia rolar declaração nesse episódio, mas rolou. E eles ainda deram a mãozinha em menos de 1 bilhão de capítulos, novo recorde. Mas a cena é bonitinha, eles estão vendo os fogos de artifício, eles se declararam. Enquanto isso, o Nasa e Tsukasa estão fazendo a mesma coisa, mas no caso eles já são casados, né? E até a Chitose, essa desgraça aqui, ela pensa, não vou acabar com o clima. E ela só decide ir pra casa dela e vida que segue. Eu achei isso legal, elas só serviram como alívio cômico a la equipe Rocket e tá de boa, não atrapalhou. É isso que a gente quer, não quer que fique atrapalhando não. E assim finaliza esse episódio, que é um episódio mais tranquilinho, não avançou tanto quanto os outros dois, mas pelo menos teve foco na professora do NASA e um monte de piada boba. Nossa, isso aqui é muito bom. Tonikawa voltou, na minha opinião, mais divertido que a primeira temporada. E se eles adaptarem mais ou menos tudo que eu tô falando, vai ser bem mais divertido que a primeira temporada. Vai ter muita referência. Mas, como eu falei, talvez eles rushem um pouco. Agora, se vai ser pro bem ou pro mal, eu não sei exatamente. Porque eu tô um pouquinho preocupado com essa open. É sério, ela mostra muito capítulo. Muito mesmo. Então vai aqui minha aposta. Eu acho que eles vão adaptar sim o passado da Tsukasa nessa temporada. E vão rushar pra cacete. Mas vamos ver. Como falei, se você estiver curioso para ver o passado dela, olha aqui no card. Se você tiver chegado agora e nunca tiver visto o canal, se inscreve aí na moralzinha, ajuda aí. E muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro que vai me ajudar muito. Muito mesmo. Não é porque o YouTube não tá pagando bem não. Eu me despeço de vocês, falou e fui!